Espaçonave Terra, versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Esta é uma viagem real, em tempo real. Enquanto você vê estas imagens, penetra através do espaço a 107 mil quilômetros por hora, 30 quilômetros por segundo. Estamos aqui. Alcançaremos a estação equinócio de outono em 11 semanas. Neste momento, é o planeta Vênus que podemos ver brilhando no céu. Nós o chamamos a Estrela do Pastor. Ele é o astro mais brilhante, com exceção, é claro, do Sol e da Lua. Vênus circula na órbita interior vizinha à nossa. Vênus é um planeta interior entre a Terra e o Sol. Portanto, ele nunca se afasta muito do Sol. Está vendo? Ele gira mais rápido do que nós. Leva 8 meses para dar uma volta completa em torno do Sol e nós na Terra 12 meses. Às vezes nós o vemos à direita e alguns meses depois à esquerda do Sol, como agora. E lá ele fica visível à noite. Ao olhar Vênus a olho nu, você vê um pequeno ponto luminoso como os outros planetas e as estrelas. Mas com binóculos muito poderosos ou com um telescópio, você ficará espantado. Você verá Vênus como um crescente de lua. Por quê? Como Vênus fica mais próximo do Sol, nós o vemos iluminado de lado, como a meia-lua. Com ou sem binóculos, observe Vênus à noite, nosso planeta irmão. Logo após o pôr do Sol, 5 astros e a Terra se apresentam em um belo alinhamento. Da esquerda para a direita, Marte, Lua, Vênus, Mercúrio, se não houver neblina, e o Sol, que encontramos bem abaixo do horizonte. Todos os planetas sólidos do Sistema Solar reunidos na frente de seus olhos, fáceis de reconhecer, graças à Lua. Há um mês, a Lua já havia nos mostrado um alinhamento, exceto Mercúrio, que estava à direita do Sol sob o horizonte. Veja o que aconteceu nesse meio tempo. Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, percorreu o terço de sua órbita para se colocar entre o Sol e Vênus. Vênus, a Terra e Marte continuaram seu périplo. Vênus um pouco mais rápido, Marte um pouco mais lentamente do que nós. A Lua, bem próxima à Terra, parece fazer parte desse clube de planetas que estão, no entanto, 600 vezes mais afastados. Esse alinhamento mostra a você bem o plano no qual os planetas e a Terra circulam em torno do Sol. Sol, Mercúrio, Vênus, Lua, Marte e Terra nos permitem, numa olhadela, ver a metade do Sistema Solar. O planeta Vênus, também chamado de Estrela do Pastor, torna-se cada vez mais visível no céu à noite. Por quê? Todos os dias, enquanto o Sol atravessa o céu, ele é seguido por Vênus, invisível no céu azul. Vênus segue o Sol de bem perto. À noite, o Sol passa sob o horizonte e Vênus, imediatamente após, também passa sob o horizonte. Portanto, Vênus permanece invisível. Atualmente, Vênus se desloca cada vez mais do Sol. Seguindo o Sol com esse deslocamento maior, Vênus atravessa o céu 1 hora mais tarde. Ao pôr do Sol, Vênus tem tempo de brilhar ainda 1 hora antes de passar também sob o horizonte. Vênus é tão brilhante que você pode, às vezes, percebê-lo em pleno dia, onde o ar é bem puro. No deserto, nas montanhas, ou se você pegar um avião. Por que Vênus é tão brilhante? Ele está perto de nós, aparecendo então maior do que os outros astros mais afastados. O planeta Júpiter fica mais afastado, é menos brilhante. Vênus, como Júpiter, como todos os outros planetas, não brilha. Ele nos envia a luz do Sol. Ele nos envia até mais luz, pois está mais perto do Sol do que nós e recebe uma iluminação mais forte.
Mas também porque ele é recoberto por uma camada espessa de nuvens brancas que refletem intensamente os raios do Sol. Essa bruma esconde a superfície de Vênus. São os radares das sondas espaciais que nos revelam essas montanhas e vales venusianos. Lá faz um calor de derreter chumbo. A atmosfera muito densa impede que o calor acumulado por Vênus escape para o espaço. Este é o efeito estufa. Na Terra, também conhecemos o efeito estufa. Nossa atmosfera, menos densa que a de Vênus, detém a radiação do calor pelo espaço e nos protege de flutuações violentas de temperatura entre dia e noite, entre verão e inverno. Em Vênus não há verão nem inverno. Os raios do Sol batem sempre no mesmo ângulo, pois o eixo de Vênus é quase reto em sua órbita. Sob as nuvens, os venusianos, se existissem, nunca veriam as estrelas e seu planeta vizinho, a Terra. Mas Vênus também tem uma outra particularidade. Vênus gira em sentido inverso de todos os outros planetas e bem lentamente. A Terra leva 24 horas para uma rotação em torno de seu eixo. Júpiter, 10 horas. Vênus, 8 meses. Ligeiramente mais tempo do que o que ele leva para girar em torno do Sol. O que aconteceu? A atmosfera densa que rodeia Vênus sofreu um efeito de maré parecida com a maré dos oceanos que cercam a Terra. A força de atração do Sol atrai a atmosfera de Vênus numa tormenta de maré. Tão deformado, Vênus ralentou sua rotação. Resultado, o Sol tem mais tempo para aquecer essa parte da atmosfera que, se dilatando, ainda aprofunda o efeito de maré. Daí Vênus ralentar. E todos esses efeitos se acumulam até que a rotação quase pare e fique até ligeiramente invertida. Um fenômeno misterioso se produz toda vez que Vênus e a Terra mais se aproximam. A cada encontro, de 20 em 20 anos, é o mesmo meridiano de Vênus que aponta na direção da Terra. Talvez seja um acaso. Mas e se isso fosse um tipo de ressonância planetária entre a Terra e o nosso vizinho Vênus? À noite você o veria assim. No próximo programa veremos o pôr do sol na borda do mar. O horizonte dá a você a impressão de ver o infinito, mas você se engana. Nós faremos você subir mais alto para ver mais longe. E quando um navio apontar no horizonte, você descobrirá a redondeza da Terra. A passagem do Sol no horizonte é uma referência reveladora do movimento de nossa nave espacial Terra. Por que o Sol poente fica vermelho? Nessa luz branca se esconde um arco-íris que, à noite, ganha uma metade azul para melhor fazer valer sua metade vermelha. Por que o Sol se achata quando se aproxima do horizonte? Às vezes até se rasga. E quando você vê o Sol se pôr, já são 8 minutos depois. Este é o tempo que a luz do Sol leva para chegar à Terra. Na vida cotidiana, vemos as luzes retas ao mesmo tempo que elas acendem. Mas a luz das estrelas leva anos e milênios para chegar a nós. No próximo programa, nos daremos conta de que o Sol começa a descer novamente, de que a Terra pouco a pouco oscila e faz você oscilar em relação ao Sol. A lua cheia da semana que vem passará baixo no céu, enquanto o Sol ainda está alto. No inverno, será o contrário. Por quê? Resposta no próximo programa. Boa viagem. Todos em órbita.